Agora eu gostaria de apresentar algumas recomendações inclusive práticas, para que vocês possam usar no dia a dia de vocês. Em relação a índice de esbeltez, eu uso há muito tempo na minha vida profissional as recomendações que eu estou apresentando aqui para vocês, que foi, desde a época que eu era estudante, apresentada a mim, e eu sempre utilizei em projetos, de tal forma que, ao invés de utilizar a esbeltez limite de 300, conforme consta na NBR 8800, eu costumo usar, para banzos de treliça, 250 ou 300. Se são treliças de maior dimensão, eu limito em 250, para treliças menores, eu limito em 300. Para as diagonais principais, diagonais de treliças grandes, eu limito em 300. E eu cheguei a usar 350, mas a norma não permite mais isso, inclusive para as barras secundárias. Agora, quando eu tenho barras de contraventamento, e a gente costuma fazer as barras de contraventamento 1 a 2 milímetros menores do que ela realmente é, eu posso jogar essa esbeltez para 400, e quando eu tenho barras de contraventamento esticadas, então daí ele é ilimitado, principalmente se eu tenho rosca nas extremidades. Para barras com reforço, o espaçamento longitudinal entre os parafusos ou entre os cordões de solda, onde eu vou ligar uma chapa de espessura T a um perfil qualquer, eles não devem ser superiores a 24 vezes a espessura da chapa, nem maior do que 300 milímetros, para a barra quando ela não é pintada com aço resistente à corrosão atmosférica, ou para barras pintadas. Por quê? Se eu tenho um espaçamento maior, pode haver corrosão entre a chapa e a barra. E nem pode ser maior do que 14 vezes a espessura, ou 180 milímetros, quando a barra é feita sem pintura e sem a utilização de aço resistente à corrosão atmosférica. No caso de barras compostas, como nesse exemplo, onde eu tenho um perfil principal I, composto com outros dois perfis, nesse exemplo, dois perfis U, eu tenho que limitar o espaçamento longitudinal entre parafusos e entre soldas intermitentes, ligando esses perfis para que fiquem em contato, e esta ligação de solda intermitente ou de parafusos deve ser menor ou igual a 600 milímetros. Recomendações práticas para as barras tracionadas. No caso das cantoneiras duplas, nós já vimos que a esbeltez de uma cantoneira deve ser menor ou igual à distância entre presilhas dividido pelo raio de giração mínimo. Entretanto, eu costumo usar o seguinte, na prática, isso não está em norma, que a distância entre presilhas seja menor ou igual a 50 vezes o raio de giração mínimo. Eu uso isso há mais de 30 anos e nunca me deu problema nenhum em nenhuma obra. Então, se fosse para aconselhar, ao invés de usar 300 vezes o raio de giração mínimo, eu aconselharia você usar 50 vezes o raio de giração mínimo. Tá? No caso de barras compostas, onde a composição é feita por chapas
ligando esses perfis, tem algumas limitações recomendadas aqui. Então, elas podem ser usadas nas faces abertas, chapas contínuas com abertura ou abertura para acesso, etc. Quando eu tenho dois perfis, o comprimento deve ser igual ou superior a 2/3 da distância entre linhas de parafusos ou solda que ligam os componentes principais da barra. Então, este comprimento da chapa igual a ou maior do que 2/3 desta distância aqui. A chapa deve ter espessura maior ou igual a essa largura B da chapa, essa largura B, sobre 50. Elas devem ser ligadas aos componentes principais, no caso a chapa aos dois perfis U deste exemplo, com soldas ou parafusos intermitentes, e a distância entre chapas ou parafusos sempre inferior a 150 milímetros. E estas chapas devem ser espaçadas de modo que o maior espaçamento entre as ligações seja tal que o índice de esbeltez L sobre R de cada componente não seja superior a 300.